a situação é tão deplorável, é tão triste, que ministros do STF dando entrevista, na verdade fazendo uma coletiva de imprensa, falam abertamente, admite abertamente que está praticando um crime de responsabilidade passível de impeachment. Eu acho que a gente está falando muito em impeachment de Alexandre de Moraes, impeachment de ministros do STF. Vamos entender quais são as regras do impeachment para essas pessoas? Está aqui, ó. Eu separei para você dar uma olhada. Artigo 39 da Lei 1079/50, também conhecido como Lei dos Crimes de Responsabilidade, define atos que constituem crime de responsabilidade. Alterar de qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferida em sessão no tribunal. Tá bom? Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa, ou seja, se você está envolvido naquilo ali, você não pode proferir um julgamento. O Alexandre de Moraes está envolvido em tudo que ele está julgando nos últimos anos. Só aí já o impeachment do Alexandre de Moraes. Exercer atividade político-partidária. Não, o STF tem que mudar o nome para STL, que é Superior Tribunal do Lula. Nunca existiu no mundo, nem na Venezuela é assim, uma Suprema Corte que age tanto de forma política partidária. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Decidioso é que demora, enrola para fazer. Eles enrolam para prender traficante, criminoso, estrupador, mas para prender senhorinhas de Bíblia na mão, eles prendem em questão de meses. Proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, mais ou menos assim, ó, fabricar relatórios para mandar prender pessoas, criar um instituto no qual ele é o chefe e ele determina quem que vai ser preso, mandar prender pessoas só porque criticaram suas decisões. Esse tipo de coisa realmente não é de acordo com as funções, já é o passivo de impeachment. Agora eu quero falar dessa admissão de exercer atividade político-partidária. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Veio Barroso, recentemente, e me fala isso aqui. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Essa pessoa, ela foi colocada no cargo dela como ministro do STF com um objetivo principal, que é o objetivo de proteger a Constituição, resguardar a Constituição. É isso que o STF faz, resguardar o manual básico de todas as leis e direitos da uma nação. É isso. Então, eles deveriam respeitar mais do que qualquer outra instituição o que está na Constituição, beleza? Isso aqui está na Constituição. Isso que você está vendo, esse artigo aqui, ó, ele está na nossa Constituição, que fala sobre as leis de responsabilidade. Ele deveria resguardar essa regra aqui, ó, exercer atividade político-partidária. Isso deveria ser algo que os ministros do STF jamais poderiam fazer. E aí o que ele fala? Ele fala que agora, olha a explicação que ele dá, como se foi acontecendo. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Quem decidiu isso? Eu gostaria de entender quem foi que decidiu que o Judiciário teria que abandonar o seu lado técnico de interpretação da lei, aplicação da lei e tal, julgar, e passar a agir de forma política. Sabe, tipo, nas vésperas da votação na comissão para o voto impresso, ligar para presidentes de partidos e ameaçar os coitados, ou quando vai se votar alguma coisa que possa retirar um pouco, diminuir a ditadura da toga, ligar para parlamentares, senadores e ameaçá-los, ou colocar parlamentares em inquéritos abertos de forma ilegal para poder ter o controle sobre eles e como eles vão votar no Congresso. A partir de que momento o STF decidiu que eles são a democracia? Não é o Alexandre de Moraes que acha que ele é a democracia. A nossa Suprema Corte acha que eles são a democracia. Eles deveriam respeitar a Constituição mais do que qualquer outra instituição, e é isso que a gente não vê. E aí, quando a gente verbaliza a nossa indignação, quando a gente tenta ir para as ruas para manifestar a nossa indignação pelo desrespeito à nossa Constituição por parte daqueles que deveriam resguardá-la, nós somos os antidemocráticos. Nós somos os fascistas, nazistas, maquinistas
golpistas, porque nós estamos pedindo respeite à Constituição. Os senhores não são seres tão mais iluminados do que nós, a ponto de nós não conseguirmos interpretar coisas básicas como exercer atividade política partidária é um crime de responsabilidade. Qualquer criança de 8 anos entende o que está escrito aí. Mas para os seres iluminados e para o mais iluminado de todos, que é o Barroso, que inclusive foi o primeiro no mundo a ter a percepção de que a Venezuela e o Maduro é um ditador de direito conservador, só eles conseguem interpretar a Constituição. Então, somente a interpretação deles é válida. Mesmo nós, a letra fria da lei está ali na nossa frente. Então, o que a gente está vendo é uma admissão de desvio de finalidade da Suprema Corte. E ele admite isso, o que é por si só um crime de responsabilidade. Então, é impeachment do Alexandre de Moraes, tem que ter impeachment, sinceramente, do Barroso também. Calma, galera, eles podem me prender, pode prender alguns de nós, mas nós vamos fazer senadores em 2026. E em 2027, esses novos senadores terão uma missão na vida deles: resgatar a decência e a democracia no Brasil. Petição pelo impeachment de Moraes bate mais de 1 milhão de assinaturas. A Baixa Senado tem nova meta de conseguir 1,5 milhão de apoiadores até 7 de setembro. Outra informação, STF e Felipe Neto se unem para conversar com influenciadores digitais. Supremo quer se aproximar de criadores de conteúdo para falar da polarização e desinformação. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. O ministro Alexandre de Moraes pediu para que a Polícia Federal, para que a PF, abra um inquérito para investigar os vazamentos expostos pela Folha de São Paulo, dos quais ele é alvo. Esse é o trabalho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Traidores. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, ignoraram as recentes denúncias do jornal Folha de São Paulo contra o colega Alexandre de Moraes em sessão plenária. André Mendonça e Nunes Marques se calam diante das revelações de abusos cometidos por Moraes. Muito triste, o terrivelmente evangélico, de braços cruzados, aceitando tudo isso. O mais triste é essa imagem aqui, ó, de sorrisinho. Parece que tá tudo normal. Esse é o ministro terrivelmente evangélico. André Mendonça tá tão feliz no almoço de hoje com Xandão, Lira, Pacheco e Cia. Não é eu falando, é o povo brasileiro comentando nas redes sociais. Uma coisa muito triste que está acontecendo em Brasília, que André Mendonça e Cássio Nunes Marques poderiam muito bem colocar a boca no trombone e falar a realidade que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal, que agora tem lado político. O próprio ministro Barroso deixando isso bem claro. A gente tem lado político dentro da Suprema Corte. Isso porque eles não têm um voto popular. Não tem um voto de ninguém e manda em tudo. Manda mais que senadores, mais que deputados, mais que o presidente da República. Urgente, Folha de São Paulo expõe o processo sigiloso que contém erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. Máfia brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. Escreveu o braço direito de Moraes, Tagliaferro. Felipe Barros será o relator da PEC que limita as decisões monocráticas do STF. Urgente, depois de a defesa pagar multa, PGR exige agora exame criminológico de Silveira. A PGR estabeleceu mais uma etapa para que a justiça possa analisar o pedido de progressão de regime. PF intima Eduardo Tagliaferro, ex-chefe do órgão do TSE, para depor.
Depois das publicações de reportagens da Folha de São Paulo, investigadores querem ouvir o perito e sua esposa na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Preste bem atenção agora nessa outra informação aqui. O assunto é sério, também muito triste, porque mostra que o sistema não está de brincadeira. Depois daquele almoço que teve entre os três poderes, vocês podem ter certeza que ali eles decidiram que não vão deixar derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Isso já está afetando a mídia. Preste bem atenção aqui. Silvio e Olavo, tem um questionamento de um perfil ali no chat, a Tina, perguntando se a Folha dá indícios de que já arregou com relação às publicações do Glenn. Olavo, será? Então, me chamou a atenção ontem. Bom, antes de chamar a atenção, vamos só botar esse setup. A Folha de São Paulo trouxe lá Glenn Greenwald trazendo as denúncias, chamou a atenção. Agora, o que se esperava dos dois primeiros blocos de denúncia, que eu imagino que ainda tenha mais? As reações institucionais, né? Uma das reações institucionais seria do CNJ em relação àqueles desembargadores que atuam como auxiliares de Alexandre de Moraes. CNJ tirou o corpo fora, falou assim, não, olha, aqui não tem nada, e agora houve uma decisão de mérito, né? Me parece que no último dia do Luiz Felipe Salomão, me parece, na última reunião, uma decisão de mérito dizendo assim, aqui não enxergo nenhum procedimento ético, a decisão foi jurisdicional. Jurisdicional, caramba! Jurisdicional coisa nenhuma. O cara estava bolando um plano para desviar o formato da determinação de pesquisa exigida por Alexandre de Moraes. Não, aqui não é jurisdicional. Não é uma decisão judicial em si. Aqui é um procedimento. E a Folha noticiou isso, Pitoli, bem longe ali da chamada, bem longe, e não prosseguiu nessa criticidade, por exemplo, a postura do CNJ. Talvez com esse estabelecimento, com essa acomodação da questão das emendas, o Alexandre de Moraes está um pouco fora do protagonismo nesse momento, talvez possamos experimentar esse arrefecimento. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Silvio, tua análise, alguma possibilidade da Folha estar regando já? Pitoli, eu vou seguir a mesma linha do Dr. Olavo, com alguma cautela. Vamos aguardar. Eu acho que 6 gigabytes é conteúdo para muitas reportagens, né? Vamos aguardar, eu acho que eles estão analisando. Mas eu concordo com o seguinte ponto. O recado que é dado pelas autoridades é muito ruim. O Conselho Nacional de Justiça não vai investigar, o que já foi apontado não foi para frente. O Senado faz esse convescote que envergonha o Brasil, com Arthur Lira ao lado e 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, além dos representantes do governo Lula. Então, assim, a foto é muito ruim, o recado que Brasília passa é muito ruim. Nós não vamos fazer nada. Então, eu acho que o jornal deve cumprir a sua missão, que é de interesse do leitor, do interesse público, de divulgar, se achar por bem. Eu acho que o jornal vai continuar. Não acho que vai parar, não. Sabe, Silvio, Olavo, eu vejo a necessidade premente, urgente, imediata do povo ir para a rua. Acho 7 de setembro muito longe, mas muito longe. Aliás, conversei com o Marco Antônio aqui na semana passada, para mim tinha que ser no domingo, dia 18. Mas só vai meia dúzia. Põe meia dúzia. Mas dia 25, vai 12 agora, multiplicou por 12, tá bom. Mas a gente tem que começar a entender a importância do povo na rua, como disse o Marcon na sua fala, e a gente sabe disso, porque parte da rua a pressão que pode nos trazer a solução desse problema que a gente está enfrentando já há quanto tempo no Brasil. Vou citar um exemplo. A gente teve uma esticadinha de corda aí do Elon Musk, fechando o escritório no Brasil. Tem uma lei que diz que para a plataforma operar no Brasil, precisa ter um escritório representando representatividade local. O que significa o seguinte, vejo eu, na minha leitura, que Elon Musk deu uma trucada, falou, vou fechar o escritório. Vai ter uma comoção, vai ter uma mobilização, teremos políticos tentando nos defender, teremos uma parte da sociedade também querendo nos defender.
E aí a gente pode, então, retomar as atividades longe da ameaça de prisão dos nossos funcionários. O que aconteceu? Olha como o Brasil está passivo. Eu não sei se o povo está com o saco cheio, eu não sei se está cansado, eu não sei se jogou a toalha, eu não sei o que é. Mas a gente está aqui num trabalho diário, Silvio, por onde passa, também nesse trabalho diário, a gente está aqui fazendo a nossa parte, tentando mostrar o seguinte: ou a gente se mobiliza de fato, ou os caras vão continuar a esticar essa corda e vão nos arrebentar. Os caras vão aniquilar qualquer possibilidade da retomada da liberdade no Brasil, da liberdade de expressão, né, da anistia dos presos do 8 de janeiro. O que os caras estão fazendo e demonstrando pra gente a cada iniciativa é que eles estão andando e andando pra gente. Não tem ninguém preocupado com o Brasil hoje, nem quem deveria, ao meu ver, de fato, na condição de autoridade, gritar mais alto, se manifestar, convocar. Porque a gente está falando, olha, o X fechou o escritório no Brasil. Oh, que pena, 40 pessoas perderam o emprego. Oh, meu Deus. Tá bom, vai fechar, vai acabar o Twitter, o X no Brasil, porque já cantaram a bola ontem numa reportagem dizendo o seguinte: se não tem representatividade local, não pode operar no Brasil. Fecha. Então, a mexida de peça do Elon Musk num Brasil passivo, num país medroso, vai culminar não com a decisão ou com o objetivo do Elon Musk cumprido, mas com o do Alexandre de Moraes cumprido. Cerceamos, acabou. Por mais que ele tenha o seu perfil no X, o Alexandre de Moraes, é melhor que não tenha essa porcaria para não dar palanque para essa turminha da oposição, da extrema-direita falar. Então, sabe, vejo que o povo nas ruas também poderia dar força para a própria Folha de São Paulo. Ô Silvio, você conhece melhor que nós aqui os bastidores. Dá para imaginar o tamanho da pressão que a Folha deve estar sofrendo. Agora, imagine você também, a população falando, vai Folha, na rua, tá, todo mundo pedindo impeachment, pedindo o CNJ para que dê explicações. Isso motivaria ou serviria de combustível para a Folha continuar? Porque eu posso imaginar que a pressão deve estar rolando, né, Silvio? Eu imagino que sim também, Pittoli, de todos os lados. Inclusive uma pressão interna, porque tem uma série de articulistas, colunistas, repórteres que defendem abertamente tudo o que foi feito, aliás, tudo que ainda é feito pelo Supremo Tribunal Federal, que defendem caçar, perseguir, aniquilar a direita no Brasil. Se eles defendem isso nas suas colunas, você pode imaginar que internamente eles também colocam essa pressão. Mas acho que o jornal fez jornalismo. Exato. Eu acho que a Folha de São Paulo praticou jornalismo ao divulgar as mensagens obtidas pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, os dois que assinam a série de reportagens publicada até agora. E espero que não pare por aí. Mas que não pare por aí, não é porque eu estou aqui dizendo como um certo auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, usem a criatividade, jornalistas. Não. Estou querendo dizer que espero que não seja represado o conteúdo pela mão pesada dos interesses de Brasília e muito menos por determinados articulistas que podem tentar influenciar ali internamente a não publicar. Então, eu estou sendo cauteloso, porque eu acho que temos pouco mais, uma semana, foi na última terça-feira a divulgação da primeira reportagem, né? E o jornal nunca disse que divulgaria uma por dia. Então, vamos aguardar. Agora, Pittoli, em relação às ruas, o que chama a atenção é que o brasileiro, ele perdeu, ele se sente com medo de ir às ruas. E, aos poucos, ele está perdendo este medo. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, fez aquele ato, que ele convocou um ato pacífico em São Paulo, muitas pessoas compareceram. Por quê? Porque as pessoas voltam a entender que a praça é do povo, que a rua é do povo, que se manifestar de forma civilizada, sem quebrar nada, sem jogar uma pedra, sem agredir ninguém, sem xingar ninguém, sem ofender, caluniar, tudo dentro do processo civilizado, isso é constitucional. E se as pessoas entendem que 7 de setembro, a data que representa, né, uma data patriota, né, patriótica, então, se essa é a data escolhida, as pessoas devem vestir o verde e amarelo, que são as cores do nosso país, ir às ruas e gritar dentro daquilo que é legal, daquilo que é constitucional, o que eles quiserem. O Brasil já assistiu
fora Lula, fora Temer, fora Dilma, fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro. Isso é constitucional. Fala, Olavo. Conhece a teoria da sopa quente? Sopa quente? É uma figura engraçada. Sopa quente, amigo ouvinte, você nunca põe a colher no meio, você vai queimar a boca. Ah, sim. Vai comendo pelas beiradas. É assim que o nosso governo trabalha hoje com os veículos de comunicação. Se o PT fizesse como, assim, tem um gosto de fazer, ele fecharia os veículos. Já teria fechado o X, o antigo Twitter, já teria fechado a Auriverde, já teria fechado a Revista Oeste, mas seria assim uma ditadura escancarada. Porque ditaduras fecham veículos de imprensa. Mas vai pela sopa quente. Então, ataca o Twitter até que ele dê um sinal que pode sair do país. Ataca a Auriverde com desmonetização, o algoritmo tão citado, né? Ataca a Revista Oeste com desmonetização, que é uma forma indireta de você acabar com o veículo de comunicação e viver essa ditadura disfarçada que nós temos aqui. Esse é um ponto importante, importantíssimo. É uma forma, é um método, um jeito de agir para manter a cara de democracia. Afastar o clamor público, deixar esfriar o clamor público numa manifestação, acabar com o calor da vontade. Se a injustiça é cometida no momento, e falando aí da manifestação, das denúncias da Folha, o público tem que se manifestar imediatamente. Aquilo esfria. É o que está acontecendo com a Venezuela. Vai deixando. Normaliza. Lá, talvez a Venezuela vire uma Cuba. Talvez fique ali como uma Cuba, com um embargo internacional, porque ninguém tomou providência, foi deixando, esfriou, se acostumou com o elefante no meio da sala. E no que tange a manifestação, há uma tendência da população de esfriar o ânimo. Não podemos perder o senso de oportunidade. A manifestação tem que ser sempre, sem querer fazer uma rima, com brevidade. Meus amigos, prestem bem atenção nessa informação aqui, que enquanto todo mundo de braços cruzados, povo brasileiro, deputados e senadores, o STF não está agindo só em Brasília, mas também está indo atrás de influenciadores. Preste bem atenção nessa informação aqui. STF e Felipe Neto se unem para conversar com influenciadores digitais. O Supremo Tribunal Federal, o STF, quer conversar com influenciadores digitais. A partir desta quarta-feira, dia 21, em sua sede em Brasília, o encontro tem o objetivo de promover a troca de experiências, apresentar a corte aos criadores de conteúdo e aproximar o órgão da sociedade. As informações são da Folha de São Paulo. O chamado de leis e likes, o papel do judiciário e influência digital, o evento será realizado em parceria com redes cordiais e o Instituto Vero, fundado pelo youtuber Felipe Neto. O projeto terá o apoio do YouTube. A programação se estende até a quinta-feira, dia 22, e vai contar com a presença do professor Noslen Borges, a modelo Luísa Brunetti e da atleta paralímpico Estevão Lopes. Também estão na lista de convidados ativistas de pautas de esquerda, como o biólogo Rodrigo França, que aborda temas indígenas, e o apresentador Spartacus, que em 2023 se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja no evento Influenciadores pela Democracia. A STF quer falar com influenciadores digitais sobre a polarização e desinformação. Além de um passeio pelas instalações do STF, estão previstas discussões sobre a influência digital em tempos de polarização e desinformação e sobre a comunicação de direitos. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse à Folha que o objetivo do encontro é promover um espaço de diálogo para se aproximar o STF da sociedade, pois muitas pessoas não sabem como funciona o judiciário. A ideia é receber criadores de conteúdo para conversar sobre o sistema de justiça brasileiro e como podemos comunicar melhor para que as pessoas conheçam seus direitos e compreendam as decisões, afirmou Barroso. Já Vitor Vicente, coordenador do conteúdo do Instituto Vero, disse que a iniciativa fará uma ponte entre os mundos da rede e dos magistrados. Precisamos aproximar o universo de comunicação digital com autores responsáveis pela garantia de direitos no Brasil, justifica.
Aqui é só o pessoal da esquerda que vai ter esse encontro. O principal aqui é esse camarada aqui que é de esquerda, Felipe Neto, que vai se reunir junto com o Luiz Roberto Barroso para poder fazer tudo isso que você já imagina que tá aí na sua cabeça. Tudo de ruim que vem desse pessoal. A manifestação do 7 de setembro está longe, mas está confirmada. A presença do povo é importantíssima. Se o X sair do Brasil, vocês podem ter certeza que a censura vai avançar de vez. Será o fim de todos os canais independentes que estão aqui falando a verdade e a gente vai ter que se contentar com a Rede Globo. Essa imprensa comprada que está aí anos e anos mentindo para o povo. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.